Juízes, capítulo de número 1 e verso de número 4. Vocês acharam? E subiu Judá, e o Senhor lhe deu nas suas mãos os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque. E pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Você pode sentar, por favor. Pastor André, o que você acabou de ler? Ferezeu, eneneu, canineu. Não entendi nada. Em alguns minutos, gente, eu queria dar um pouco do contexto daquilo que nós vamos pregar para vocês hoje. A nossa história, na verdade, começa no último capítulo de Josué, onde nós aprendemos que Josué, um dos grandes líderes do povo de Israel, falece, morre, veio a falecer. Ele então é enterrado nas terras que ele herdou por herança dos seus pais. E ali nós vemos o fim de uma história maravilhosa, de um homem que foi chamado por Deus para realmente fazer a diferença. Nossa história começa aí. Josué morreu. Que começo horrível, né, pastor? Morreu. Todos nós morremos, o tempo passa e assim acontece. Josué deixou um legado na terra. A Bíblia vai dizer então que quando acaba o livro de Josué, nós entramos no capítulo 1 de Juízes, quando nós vemos que o povo de Israel, depois de um tempo já, sem ter um líder e sem ter alguém que os guiasse para a batalha, eles se reúnem e perguntam para Deus quem seria o próximo líder, o próximo que os levaria para a guerra, que os liderariam na frente de uma batalha. A Bíblia vai dizer que o Senhor então fala com o povo de Israel e diz: olha, o próximo que vai guiar vocês vai ser Judá. O nome dele é Judá. Então, a Bíblia não nos dá muito contexto sobre o Judá no livro de Juízes, mas se você quiser procurar ele está completamente em todos os lugares da Bíblia. A Bíblia vai dizer que então Judá chama o seu irmão Simeão e diz: Simeão, vamos subir a algumas terras para conquistá-los, porque Deus nos chamou para fazer isso. E é aqui que nós chegamos, né, na história onde nós estamos. Então Judá pega o seu irmão Simeão e começam a guerrear as guerras que Deus tinha falado para eles guerrearem. Eles chegam então até essa cidade de Bezeque. Quando eles chegam até essa cidade, a Bíblia vai dizer que eles ferem mais de 10.000 homens, começam a matar todo mundo, passar a faca em todo mundo morre, eles recebem a vitória, mas no meio dessas guerras, eles se encontram com um rei chamado Adoni-Bezeque, que era o rei da cidade de Bezeque. Eles se encontram com esse rei, ferem todos os seus homens, matam todos os seus homens e o capturam. É aí que nós estamos no versículo 4 e no versículo 5. Se você ler um pouquinho mais adiante, no versículo 6 em diante, a Bíblia vai dizer que Judá e Simeão capturam esse rei Adoni-Bezeque. E quando eles tentam capturar esse rei, ele corre, ele tenta fugir para longe de Judá e de Simeão. Ele não correu muito longe, ele não conseguiu ir para muito longe, muito distante. E a Bíblia vai dizer que Judá então captura esse homem novamente. Vocês estão comigo até agora? Amém. Esse rei é capturado no meio da guerra, perde todo o seu povo, perde tudo que ele tinha e é capturado por Judá e por Simeão. A Bíblia vai dizer que como castigo a sua tentativa de fuga e ele tentar fugir, Simeão e Judá cortam os seus polegares, os dedos da sua mão, e cortam os dedões dos seus pés. Então imagina um homem com 4 dedos, é igual o Lula, né? O Lula tem esses 2, mas eles cortaram esse. Um homem sem os dedos das mãos e sem os dedos do pé. E a Bíblia vai dizer que Adoni-Bezeque, no momento que ele recebe esse castigo, no momento que ele recebe essa punição de Judá e de Simeão, ele automaticamente começa a contar uma história. Se você ver adiante nos versículos, ele vai dizer: Deus me feriu com o mesmo mal que eu afligia as pessoas. Ele vai dizer assim: por mais de 70 vezes eu capturei reis, e eu os coloquei para comer as migalhas debaixo da minha mesa. E ele disse, ele não só botava as pessoas debaixo da mesa para comer suas migalhas, esses reis capturados, ele cortava também os dedões, e os dedões da mão e os dedões do pé de todos esses reis.
Então os reis ficavam debaixo da sua mesa, comendo as migalhas que caíam da sua mesa, e além disso eles tinham os polegares cortados e tinham também os dedões dos pés cortados. Vocês já ouviram falar dessa história antes na Bíblia? Pois é, Deus está trazendo algo novo para você hoje aqui. A Bíblia vai dizer então que esse homem começa a se relembrar de todas as coisas e das maldades que ele faziam com esses reis. E eu posso dizer aqui que Adoni-Bezeque está significando ou está tomando o lugar do próprio Satanás nas nossas vidas. O diabo não somente quer te machucar, não quer somente te ferir, ele quer te incapacitar. Ele quer fazer que você não consiga voltar novamente a ser a pessoa que você é. Então ele tem algumas estratégias que ele usa para que você não seja o jovem que um dia você foi. Ele tem algumas estratégias para fazer que aquele fogo que um dia queimou na sua vida não queime novamente. Você está vivendo um momento fraco, você está fora da igreja, você está com um pé aqui e um pé ali. O pastor Adriel já viveu isso, então eu estou falando para você de experiência. Você vive uma vida de duas faces. É um caráter aqui dentro, outro caráter lá fora. O pastor Adriel tocou na igreja sempre fui músico, sempre preguei, mas ao mesmo tempo eu era ateu. Como assim, pastor? Eu não acreditava em nada que eu pregava, cara. Que bando de história, conto de fada que a gente fica ouvindo, que tem um cara lá no céu que toma conta da nossa vida. Eu não acreditava naquilo que eu pregava. Então o diabo ele tem as suas estratégias para nos fazer esfriar na fé. E quando eu ouvi sobre esse tema, a mesa, a primeira coisa que veio na minha mente foi essa história. A história do rei Adoni-Bezeque. Assim como o rei Adoni-Bezeque tinha suas estratégias, o inimigo também tem as estratégias para parar você no meio da sua caminhada. A primeira coisa que Adoni-Bezeque fazia com esses homens poderosos de autoridade que tinham reinados na sua vida, ele cortava os seus polegares. Se você não sabe, quando você corta o dedão da sua mão, o dedão faz assim, ó, faz assim todo mundo, o dedão da sua mão, aquele que você dá joia, nem joia o cara podia dar mais. Cortava o dedo dele. Quando você corta o seu dedão, você perde a capacidade de segurar qualquer coisa pesada. A primeira coisa que Adoni-Bezeque fazia para um rei era o seguinte: vou tirar a capacidade desse rei segurar uma espada. Porque ele sabia que se ele tirasse a capacidade e a habilidade desse rei de manejar uma espada, ele conseguia parar os ataques do rei. E é exatamente o que o inimigo quer fazer com você. Você vê em Efésios 6,17, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é uma espada. E o que é a espada? A palavra de Deus. E o inimigo quer exatamente fazer o quê? Que você pare de manejar a coisa mais importante que tem na sua vida. Ele quer que você pare de guerrear. Se ele consegue tirar a sua habilidade de usar a palavra contra todos os problemas e dificuldades que você tem, ele consegue te parar no meio do caminho. Então eu não entendo o que acontece quando as pessoas, eu estou fraco, não consigo, eu não consegui. Nós paramos de ler a palavra. É o inimigo tentando te incapacitar para que você não viva o potencial que Deus tem para você. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus nessa noite, e eu sei que existem jovens que querem ser transformados nesse lugar. O inimigo não vai tirar a sua capacidade de manejar a espada. Não existe coisa melhor que corte, que cure, que sare, que traga da morte, que traga a vida. Não há nada melhor do que a palavra de Deus. Te disseram para você que era o curso coach que você ia fazer. Não é, meu filho. Disseram para você que era o tanto de dinheiro que você ia ter, o tanto de like que você ia ter no social media. Meu Deus, eu ganhei 200 likes no meu Instagram post. Então não importa o que eu faço lá, contanto que os likes. Não, para com isso. É o inimigo tentando tirar a sua capacidade de manejar a palavra. Ei, tá tendo problema? Use a palavra como espada. Tá tendo dificuldade? Use a palavra como espada. Pastor André, eu tenho ansiedade assim, você não tem noção. A depressão come solta na minha casa. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu só consigo chorar. Eu não consigo fazer mais nada. Minha vida parece que está indo ao contrário. Tudo está indo ao errado. Está indo por água abaixo. As coisas estão acontecendo não da maneira que eu queria. Você deixou de manejar a palavra há muito tempo.
Sabe o que a Bíblia vai dizer? E é o Deus que eu sirvo, que ele diz que um homem pode cair 7 vezes, mas 7 vezes a mão de Deus está lá para levantar ele também. Se você tivesse mais certeza naquilo, no Deus que você serve, nós não estaríamos passando essa situação que nós estamos passando. O problema não é que Deus não quer que você chegue. O problema é que nós não confiamos na promessa e no chamado de Deus. O diabo consegue nos incapacitar cortando nossos dedões. Você não tem mais capacidade de manejar, de segurar nada. Você não tem mais força para guerrear por sua família. Você não tem mais força para guerrear pela sua salvação. Você não tem força mais para vencer os ataques do inimigo. Você não tem mais força. A primeira coisa que o diabo tenta fazer é cortar os dedos da sua mão, para que você perda a capacidade de manejar a espada que Deus te deu, que é a palavra. Olha o que acontece depois. Esse rei ruim, esse rei, cara, meu Deus, esse cara era doido. Primeiro, ele corta os dedos da mão. Segundo, ele corta os dedos do pé. Pastor Adriel, por que Adoni-Bezeque cortava os dedões do pé das pessoas, desses reis? Depois que ele não dava, ele tirava a capacidade de um rei manejar a sua espada e lutar pela sua vida, ele agora tirava a capacidade desse rei fugir novamente. Além de ele não poder manejar uma espada, ele não conseguia correr do problema que estava na sua frente. Ele perdia toda a força nas suas pernas, ele perdia todas as forças nos seus pés e não conseguia se levantar e nem se locomover. Esse homem tirava a capacidade de um rei que era guerreiro, de caminhar com suas próprias pernas. Eu vim aqui te dizer que tem muita gente parada na igreja por causa disso. O diabo já cortou seu dedão há muito tempo. E você não consegue notar que as coisas que te fazem perder o seu equilíbrio. Por que o diabo não cortou o pé, pastora? Por que Adoni-Bezeque não cortava o pé, pastor? Por que Adoni-Bezeque não cortava os 5 dedos do pé, que eu nunca entendi? Por que ele cortava só o dedão? Porque nem sempre o diabo quer te destruir de uma vez de primeira assim. Ele prefere ver você perder o seu equilíbrio. Crente desequilibrado, sabe por quê? Se ele consegue te destruir, você está fora do picture. Já foi, já destruí mais um. Não, mas quando existe um crente desequilibrado, ele consegue desequilibrar os outros também. Crentes dentro da igreja não conseguem manter o seu equilíbrio emocional, não conseguem manter o seu equilíbrio raciocinal, emocional, imunológico, não conseguem nada, não conseguem manter um equilíbrio em nada na vida. Financeiro, você já viu que você está titubeando, dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. Está igual o logo da Avalanche ali, up and down, up and down. Você está parecendo o stock market, está parecendo a bolsa de valores, filho. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Sua vida é um verdadeiro Six Flags, Superman. Você não consegue viver de vitória em vitória, assim como a Bíblia nos diz, assim como a Bíblia nos promete que nós viveremos a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Nós não conseguimos viver isso porque estamos desequilibrados, não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Pastor Adriel, a Bíblia nos dá um exemplo sobre isso. Adoni-Bezeque cortou os pés e as mãos. O que a Bíblia diz? Que é a lâmpada para os nossos pés? É a palavra de Deus. No momento que você não consegue carregar a palavra de Deus nas suas mãos, você também não consegue andar. O diabo tem as suas estratégias de te alejar, de manipular quem você é, de quebrar os seus projetos e os seus sonhos e dizer para você que você não é capaz de fazer nada. Mas ei, eu quero te falar uma coisa: se teve esperança para mim, tem esperança para você também. O menino que estava todo quebrado, não acreditava em Deus, Deus me resgatou do momento mais difícil da minha vida. E eu estou aqui hoje para te dizer que Ele é a resposta que você precisa. Pastor Adriel, essa depressão está me matando, essa ansiedade está me matando, essa crise de pânico está me matando. Eu quero te dizer que o seu Deus é maior que a sua depressão, que o seu Deus é maior que a sua ansiedade, é maior que o seu problema. Não há nada maior. Por isso que a Bíblia vai dizer, Daniel, que não existe ninguém que é maior que o nosso Deus, que os planos de Deus não são mais altos que os nossos planos. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o coração está cheio de plano,
mas a última palavra ela vem da boca de Deus. Não tem ninguém que faz planos melhor que o nosso Deus. Mas pastor Adriel, não está indo da maneira que eu quero, não está indo da maneira que eu imaginava, não está indo do jeito que eu estava querendo, mas está indo do jeito que Deus queria. E nem sempre vai ser o melhor para você. Mas pastor, falaram para mim que ser crente é top. Meu Deus, viver de bênção em bênção, vitória em vitória, nada ia acontecer. Mentira para você. Mentira. Então, pastor Adriel, qual que é o nosso afago? O que nos consola então? Porque você acabou de falar para mim que eu vou ter problema, cara. Vou viver problema minha vida inteira, que eu vou passar assim, vou passar algumas turbulências na minha vida, algumas tribulações. Qual que é o nosso afago? Ele vai dizer que no momento que Jesus sobe para cima, ascende ao céu, depois que ele conversa com os discípulos, fala, beleza, todo mundo de boa aqui, subiu para o céu, a Bíblia vai dizer que automaticamente desce sobre a terra o Espírito Santo Consolador, nosso amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que te entende quando você nem consegue falar. Sabe aquele momento que você está assim, está doendo, parece que as coisas não vão acontecer, parece que eu não vou chegar, parece que nada vai mudar na minha vida. É Ele que intercede por você. No momento que nós achamos que estamos perdidos, Ele entra com as suas mãos fortes e muda a nossa vida. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que servimos. O diabo então tem essas estratégias, ele tenta cortar os seus dedos, para que você não possa manejar a palavra. Depois ele tenta cortar os seus dedões para que você perca o seu equilíbrio. Um crente desequilibrado é muito pior do que um crente perdido. Pastor, porque o crente perdido sai, depois a gente vai buscar ele. Agora o desequilibrado fica aqui dentro, sangue de Jesus, causando. É por isso que o diabo quer te desequilibrar. Ele quer que você perca o seu equilíbrio, o seu balanço. Ele quer que você titubue na sua fé. Ele quer que você balance naquilo que você crê, naquilo que você viu, naquilo que você experimentou. Jovem, ele não quer que você seja um jovem aceso, um jovem cheio da presença de Deus. Não, ele não quer isso. Ele quer que você fique em dúvida, com questionamentos na sua mente. Mas nós precisamos estar ligados e atentos a essas tentativas do inimigo. O pastor Adriel está aqui falando, e talvez você está aí nem prestando atenção, e está voando a cabeça, e você não sabe que Deus está te dando chaves aqui hoje para que você possa viver vitória. O inimigo tem as suas estratégias, mas glória a Deus que nós temos as nossas estratégias também. E qual que é a estratégia do crente? É a palavra de Deus, mano. Está aqui, olha, o melhor livro de estratégia do mundo. Mas aí não acaba por aí. A Bíblia vai dizer que Adoni-Bezeque então corta os dedos da mão dos camaradas, dos cabas machos. Corta os dedão do pé também para que eles não pudessem correr. Mas se acabasse por aí, a humilhação acabasse por aí, talvez seria até ok, os reis morreriam ali, Mateus, e ficaria tudo de boa. Mas não, a Bíblia vai dizer, e aqui que nós entramos no tema dessa série nova, a Bíblia vai dizer que além desse homem cortar os seus dedões da mão e cortarem os dedões dos pés, ele também fazia que esses reis ficassem debaixo da sua mesa, comendo as migalhas que caíam dela. Olha, já cortaram o seu dedo, já cortaram o seu pé. Passar problemas, pastor, na nossa vida é muito fácil. Às vezes nós passamos por ele. Olha você aqui, lembra de 5 anos atrás, quando você falou, Deus, se você me fazer vencer essa, eu vou até flutuar na igreja. Você lembra dessa? Eu já fiz muita dessa, pastor, dessa vez, Deus, me livra, Pai, dessa vez, eu prometo, eu vou ser aquele cara, eu vou ser o cara. Vai ser Moisés aí e Adriel aqui na terra. Vai ser o cara bruto flutuando. E 2 dias depois eu estou fazendo a mesma cagada. É impressionante a nossa habilidade de fazer coisa errada, cara. É até estranho, sabe? Deus nos livrou, você acabou de passar o problema e você está voltando correndo, parece Sansão. Perde uma mulher e vai atrás de outra, pior ainda, cara. Nós perdemos essa sensibilidade, mas nós somos humanos. Nós passamos problema, você está aqui de pé, olha, 5 anos atrás você disse que
que não ia conseguir, que você ia morrer. 2020, todo mundo perdeu o trabalho, perdeu o carro, perdeu o aluguel, todo mundo, mas tá todo mundo gordinho aqui, com comida no estômago. Tá todo mundo de pé, porque Deus cuidou de nós. Glória a Deus por isso. Nós passamos problemas. Só que passar problema é uma coisa. Agora, ser humilhado, Mateus, ninguém quer ser humilhado, não. Não vem falar para mim, pastor, eu amo ser humilhado. Eu gosto de me jogar no chão mesmo. A pessoa tem que pisar igual tapete. Que pisa, quanto mais pisa, mais eu fico crente. Não vem que tem para mim, não. Pode falar isso pro pastor René se você quiser. Não sei se ele vai acreditar em você também, não. Mas não tem ninguém nessa terra que gosta de ser humilhado, cara. Você não fala para Deus, Deus me humilha mais para eu ser exaltado. Não, você fala, me exalta, Deus. O que vem de consequência é o... né? Se a humilhação vem por consequência, amém. Mas ninguém fala, me humilha. E o rei, ele sabia que para mexer no ego desses reis, não bastava somente ele tirar os seus polegares, nem os dedos do seu pé, mas ele tinha que colocar eles debaixo da mesa, para ele comer as migalhas que estavam caindo de lá. O mesmo rei que um dia estava sentado sobre a mesa, que tinham seus servos também, que tinham as pessoas que os serviam, hoje estava debaixo da mesa de um homem, subjugados, presos, escravos, comendo as migalhas que caíam, passando fome. E às vezes o diabo tem algumas maneiras de nos tratar, de mexer com nós. Além de ele tirar a nossa capacidade de ler a palavra, de usar a palavra como espada, além de ele nos frisar e nos paralisar diante de uma situação, cortando os nossos dedos do pé, nós não conseguimos mais correr dessa situação. É por isso que você está preso com esse namoro aí, com essa amizade há anos, você não consegue se livrar desse trem. É por isso que você está paralisado no meio desse trauma. Você começa a olhar para os problemas que estão à sua frente, você não consegue mudar de vida. É porque o diabo já cortou seu dedão há muito tempo. Você não consegue mais caminhar, você não consegue mais viver, não consegue mais avançar. No momento que o diabo corta os nossos dedos, nós estamos presos no passado. É por isso, além de ele fazer isso, nos incapacitar de todas as formas, ele tenta também nos humilhar, dizendo que nós não somos ninguém, que nós não temos ninguém que cuida de nós, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que tudo aquilo que você achou que você iria ser, você não vai ser, porque você não tem capacidade de ler a palavra, você não tem capacidade de fugir dos seus problemas, você não tem capacidade de fugir dessa situação que você está vivendo. Então o diabo diz, você não é ninguém. E o que ele faz? Automaticamente te joga debaixo de uma mesa, humilhado, incapacitado, desequilibrado, para você viver e comer as migalhas que ele tem para te oferecer. E isso é exatamente o que o diabo quer fazer com você, João. Pastor Adriel, que palavra difícil. Meu Deus do céu, você está falando que o diabo quer cortar meu dedão, cortar meu dedo, quer me subjugar, quer me fazer de escravo. É exatamente isso que o diabo quer fazer. Mentiu para você quem disse que a vida de jovem é fácil, que o diabo não quer tirar você daqui. E quantos pratos foram te oferecidos essa semana? Fala para mim. Não precisa levantar a mão não. Quem já tem planinho para fazer depois da igreja aqui, já tem até uma noite para ir, uma night, já tem até uma festinha, já está tudo pronto. Tomara que aqui não tenha ninguém, amém? Glória a Deus por isso, amém, pastor? Não tem ninguém aqui não, viu? Mas tem igreja que nós vai que os irmãos já estão com os planinhos feitos. Vai sair, mas eu quero te apresentar o Deus. O nome dele é o Deus que interrompe planos. E você veio aqui hoje porque você achou que eu vou lá para o culto, vou bater o meu cartão, vou fazer um pouquinho de coisa de crente, vou, glória a Deus, levantar minha mão, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, e depois o fogo não vai apagar mesmo não, depois da igreja o fogo vai pegar. Só que você veio aqui e você encontrou um homem de Deus pregando aqui para dizer para você que o Deus que interrompe sonhos e planos, interrompe o seu plano hoje. E ele toma conta do seu coração e da sua mente. Pode até parecer continho de fada, pode até parecer mentira, mas Deus te ama da maneira que você é. E ele está dizendo, eu te aceito, eu te quero. A transformação vai vir com o tempo, mas eu te quero da maneira que você está aí. Com plano, sem plano, você vai para a night, você não vai, vem para cá que eu quero te amar. Eu quero te abraçar, eu quero cuidar de você, eu quero transformar o seu coração, transformar a sua mente. É esse o Deus que nós servimos. O Deus que interrompe planos, ele está aqui nessa noite. E o diabo achou que você ia vir para cá, ficar debaixo dessa mesa forever. Você está comendo migalha já faz um tempo, você não sabe. Sua vida é mesquinha, as coisas não acontecem, jovem, a vida não flui.
Parece que você vive de paycheck to paycheck. Você vive de graça em graça, você vive de culto em culto. Pastor, o que existe de pessoas que vão na minha igreja, que chegam no domingo, cara, se arrastando, mano. Tipo assim, recebe no domingo, lá de Deus, começa a chorar, vai lá na frente, se derrama, e chega no outro domingo se arrastando. Crentes que vivem de culto em culto, estão desequilibrados na sua fé, não conseguem ter constância com o Espírito Santo, não conseguem transformar de vida. Então eu estou te chamando hoje, te convidando hoje para que você acorde e você viva realmente aquilo que Deus quer para você. Mas só existe um jeito disso acontecer: constância no Espírito, constância com a palavra. O inimigo tentou roubar os seus dedos, mas deixa eu te dar uma notícia boa: ele não cortou seus dedos, não. Ele tentou cortar, mas eles estão. Levanta a mão assim, ó, faz assim, ó. Os seus dedos ainda estão aí, ainda, crente. Use os seus dedos para manejar a palavra, para usar ela contra o inimigo. Guerreie pela sua casa, guerreie pelos seus sonhos, guerreie pelas promessas que Deus tem na sua vida. Não desista não, jovem. Levanta da sua cadeira, fica feliz. Acorde e diga: Deus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, Deus. Muito obrigado por eu ter acordado. Muitas pessoas não acordaram, mas olha eu aqui com mais uma oportunidade de viver. O inimigo está tentando te incapacitar, te debilitar. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Deixa eu falar com você. Então a Bíblia vai dizer que Adoni-Bezeque colocava esses reis debaixo da sua mesa. E existem pessoas hoje aqui que estão debaixo dessa mesa. Quando eu ouvi falar sobre a mesa, sempre quando eu ouço falar da mesa, né, a gente lembra muito de Mefibosete, que sentou sobre a mesa, que o rei o convidou, que foi vestido como rei. Até o Mateus estava lembrando de uma música antiga que todo mundo fazia as peças. Você vai morar na casa do rei. Vocês lembram? Vocês lembram dessa? Você vai se vestir como... Essa na minha igreja tinha umas 30 vezes no domingo. Mas todos nós vemos a mesa e achamos automaticamente: Deus fez essa mesa para eu sentar. Automaticamente Deus vai me honrar. Só que eu vim aqui para dizer que muitas pessoas estão vivendo debaixo da mesa. E debaixo da mesa não é um lugar para você. Porque debaixo da mesa não tem comunhão. A comunhão se acha na mesa. Debaixo da mesa não tem palavra. A palavra se acha na mesa. A palavra se acha na mesa. Quando Jesus chama os discípulos e fala: vamos fazer a última ceia, todo mundo podia estar de pé, né, cara? De pé, não, mas eles sentam numa mesa. A última vez que o mestre conversa com eles, a última vez que o mestre dá uma palavra para eles é numa mesa. Porque na mesa tem instrução. Porque na mesa sentado você tem direcionamento. E o diabo sabe disso, por isso que ele tenta colocar você debaixo dela. Porque quem está debaixo dela não faz parte dos planos de quem está sentado nela. Então o inimigo quer te debilitar, cortar os seus dedos, fazer você ficar desequilibrado, colocar você no seu lugar, porque ele fala assim: você não merece estar na mesa. Só que a Bíblia vai dizer em Salmos assim: coloco diante de ti e preparo diante de ti e diante dos seus inimigos uma mesa para você. Olha que Salmo 23 fala: preparo diante da presença dos seus inimigos uma mesa. Você vai sentar nela. Eu quero imaginar o tamanho da mesa que vai ser quando nós chegar lá no céu, pastor Renan. Que mesa linda. Mas Deus não te chamou para viver debaixo de mesa. Deus não te chamou para viver uma vida mesquinha diante dele. Ele te chamou para você ter uma vida de comunhão. Sabe uma coisa? Quem sentou na mesa ouviu de Jesus coisas que nenhuma multidão ouviu. Só João, que sentou do lado de Jesus, falou: Jesus, deita no chão. Porque só deita no colo de Jesus quem está na mesa. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que João foi o único que ouviu o segredo de quem trairia Jesus. Porque João deita no seu colo de Jesus: sou eu que vou trair você? Ele diz: não, aquele que pegar o pão molhado, blá, blá, blá. Jesus conta para João, foi o único discípulo que soube quem o trairia. Porque a mesa traz intimidade que no lugar de multidão você não recebe. No lugar de espectador você não recebe.
No lugar de curioso, você não recebe. E outra, no lugar de humilhação que é debaixo da mesa, você não recebe. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: estou te tirando debaixo da mesa, estou te assentando na mesa. Aquele lugar de honra que eu prometi para você, que eu quis te colocar, eu estou colocando você lá. Não porque você merece, não porque você é o tal, o bambambam, o top, não. Porque eu morri por você. Porque eu fiz por você. E o seu lugar de honra está garantido por causa da morte que houve na cruz do Calvário. Tentaram te debilitar, tentaram te incapacitar e dizer que você não vale nada. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você vale sim. Pastor André, qual é o meu valor? O valor de sangue. Aquele que morreu na cruz por você, verteu todo o seu sangue, comprou com o preço mais caro que havia, para que você estivesse aqui hoje, ouvindo do pastor André, um gordinho lindo, maravilhoso, com sapato maravilhoso, dizendo para você que você vale a pena. A gente ri assim, a gente briga, a gente brinca e tal, e é tudo maravilhoso. Mas muita dor escondida atrás de sorriso, Mateus. Quantas vezes eu ria em cima do púlpito? Ei, Jesus, hoje eu ri de alegria mesmo. Eu prego dessa maneira porque eu sou feliz. Mas quantas vezes nós ríamos para esconder a dor, para esconder o fracasso, para esconder a humilhação de estar debaixo de uma mesa. Mas eu venho te dizer assim: Deus tem um plano e um projeto para você. Nessa nova série à mesa, eu tenho certeza que Deus vai distribuir pérolas nesse altar. Tem pessoas preparadas para te guiar e te direcionar a como se sentar numa mesa. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida. Não mais o diabo vai ter controle sobre as suas mãos e sobre os seus pés. Não mais o diabo vai ter controle sobre as suas emoções. Ei, desequilibrado, você que ficava com raivinha de qualquer coisa: eu sou assim, sou nordestino, nasci dessa maneira, vou morrer dessa maneira. Não. A palavra de Deus, ela transforma caráter. Quem você era ontem, quem você era antes, não vale mais hoje. Você hoje é nova criatura. Ei, Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam. Ah, pastor, deixou o que? Casa, mulher, deixou o que? Bens, não, ele falou: deixando tudo para trás. Meu caráter, meus pecados, tudo aquilo que eu fazia antes, todos os meus contatinhos, falei mesmo, aqueles contatinhos que eu tinha, os amiguinhos, o círculo de amizade que eu tinha, a influência que eu tinha no Instagram, eu deixo isso tudo para trás. Para quê? Para prosseguir para o alvo. Pastor Adriel, tem que deixar isso tudo, cara. Pode não ficar nem só um contatinho lá, não pode. Não pode ficar nada, cara. Nós temos que deixar tudo para trás. Sabe o que aconteceu quando o povo de Israel pecou contra Deus, Mateus? Aqui eu vou acabar. Pecaram contra Deus, murmuraram lá no deserto, falaram: não quero mais, vou voltar, a cebola do Egito lá é massa, cara, gostosa, roxinha, vou comer a cebola do deserto, do Egito. Não quero mais, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Trouxe a gente aqui para morrer. E murmuraram tudo. Aí sabe o que Deus falou? Tá bom, então, vocês querem reclamar? Beleza, fala o seguinte então: nenhum de vocês, aí falou assim para todos que estavam lá, a não ser aqueles que não murmuraram, da nova geração, nenhum daqui vai entrar na terra prometida. E ele diz assim: até que o último morra, ninguém entra. E eu vim para dizer para você que até que o último contatinho morra, você não entra. Pastor Adriel, meu Deus do céu. Até que o último ego morra, nós não entramos. Até que o último eu morra, nós não entramos. Até que a última vontade morra, nós não entramos. Eu quero falar para você que tem que morrer mesmo. Tem que tudo morrer, cara. Tem que deixar tudo para trás. O seu passado de humilhação. Acabei de falar para você que Deus está te colocando numa mesa. Então por que você ainda está com a síndrome de debaixo da mesa? Nós temos que agir agora e hoje já como pessoas que estão assentadas sobre a mesa, recebendo o banquete de Deus para nós. Chega de complexo de inferioridade. Sabe o que Mefibosete falou antes de sentar na mesa? Davi fala: Mefibosete, vem cá, senta aqui na mesa. Vem cá, filhão, senta aqui. Tudo que era do seu pai eu vou te restituir, tá? Mefibosete fala assim: por que tu chamas um cachorro morto como eu para sentar nessa mesa? O que tem de gente com síndrome do cão morto aqui? Eu não sou digno de sentar na mesa. Mas Mefibosete não sentou na mesa por quem ele era, mas por quem o pai dele era.
Vou falar de novo, sei que você não entendeu. Mefibosete não sentou porque ele merecia sentar na mesa. Ele sentou porque o pai dele fez que ele merecesse. E adivinha o que? Tu tem um pai maravilhoso, grandão, cara, que toma conta de você, que está em todos os lugares que você vai. Ele diz: meu filho, eu te chamei, eu te escolhi. Jeremias, um dia assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes que eu te concebesse, eu já te conheci, eu tinha planos sobre ti, eu te darei as nações por herança. Ele diz: o que eu mandar você falar, você vai falar, e onde eu mandar você ir, você vai ir. Simples assim, porque Deus te conhece, Ele cuida de você, Ele quer o seu bem, Ele quer que você chegue aonde você vai chegar, e assim é o nosso Deus.